Meus amados irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Desejo que todos os irmãos sejam edificados, fortalecidos, encorajados por meio da palavra do Senhor. E no momento que nós vamos passar aqui em adoração a Deus. Antes de tudo, eu gostaria só de lembrar aos irmãos que o nosso culto hoje vai ser um pouco reduzido, devido a nós vamos continuar a assembleia extraordinária que foi convocada para fazer a eleição de um presbítero e também de um diácono. Então, por isso que o culto hoje vai ser um pouco mais reduzido ainda do que o normal, tá certo? Então, nós não vamos ter hinos, apenas 2 cânticos que serão entoados a Deus, em louvor a Deus, e depois da mensagem, então, nós vamos passar para a Assembleia Extraordinária, para fazer, então, a votação. Então, começou na parte da manhã, e como os irmãos sabem, nós estamos fazendo 2 cultos, devido a alguns critérios que nós temos que tomar por causa da pandemia, e até que Deus nos dê uma iluminação maior de como entender o problema, nós vamos fazendo então por etapas, E por isso então foi feito na parte da manhã com os irmãos, e agora nós vamos continuar a assembleia à noite, depois do culto. Então são esses 2 momentos que nós vamos estar aqui, tudo bem? Então são esses avisos que eu gostaria de passar para os irmãos. E nós vamos então começar o nosso culto. Eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias lá no Salmo número 96. Pela manhã nós lemos Salmo 95. Então agora nós vamos ler o Salmo 96. Salmo de número 96. Salmo número 96, do verso 1 até o verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, e ruja o mar e a sua plenitude. Fogue o campo e tudo que há nele, ou que nele há. Regozijem-se todas as árvores dos bosques na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Nós vamos orar a Deus, invocando o nome do Senhor. Nossa irmã Nelma vai nos conduzir a Deus nesta oração. Oremos. Regozijarmos sempre em Ti, Senhor Deus, e de estarmos, ó Deus, aos Teus pés, ó Pai.
Meu Deus, que a palavra, Senhor Deus, a qual o teu servo, Senhor Deus, irá nos trazer, que sirva de edificação para as nossas vidas e que seja tão somente para glorificar o teu santo nome. Amém. Nós também pedimos nesse momento em favor dos irmãos que não estão aqui presentes, mas estão nos seus lares, mas da mesma forma estão ligados, Senhor Deus, a Ti nesse momento. Que o Senhor Deus também possa falar aos corações deles, meu Pai. Ao terminar esse trabalho, que o Senhor nos leve para os nossos lares, nos livrando de todo o mal. Nós te agradecemos por tudo. Essa é a nossa oração feita em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós vamos louvar a Deus então por esses cânticos, nesse momento. O Senhor Marcos ainda vai nos conduzir com o louvor.
Amados irmãos, convido que todos abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E hoje de manhã nós já falamos um pouco nesse capítulo. Procurei mostrar para os irmãos que a igreja de Coríntios foi uma igreja que Deus formou, e Deus deu a essa igreja uma diversidade de dons de acordo com a necessidade dela. Nós falamos isso na parte da manhã. E eu gostaria de dar continuidade ainda nesse sermão, e eu quero destacar alguns pontos aqui que eu não falei na parte da manhã. Então eu quero falar agora na parte da noite. Então, na parte da manhã apenas eu salientei os irmãos que todos os crentes na igreja têm dons que Deus deu. Quando você vem à conversão, você é convertido por Deus, e também Deus já coloca em você uma habilidade, um dom para você exercer na igreja. E esse dom deve ser exercido até para o bem da igreja. Nós trabalhamos para outros irmãos, para que esses irmãos sejam fortalecidos, sejam edificados, sejam de forma que a igreja promova a união no meio do povo de Deus. Então o propósito de Deus de dar os dons é para isso, para unir a igreja, para edificar a igreja e principalmente para glorificar o nome dele por meio dos dons que o Senhor nos dá. Nem todos têm o mesmo dom, nós temos que lembrar disso. Mesmo entre os pastores, há pastores que têm mais dons ou menos dons do que outros. Eu acredito que um dom que todo pastor tem é igual ao dom da pregação e do ensino, até porque para ser pastor tem que ser apto para ensinar, isso que a Bíblia requer. Mas tem pastores que têm outros dons, que são músicos, e tem uma diversidade de dom também, mesmo no meio do ministério pastoral. Mas Deus faz isso para a edificação da igreja e de acordo com a necessidade da igreja. E não é diferente com os membros da igreja. Os irmãos têm dons, uns podem ter mais, outros podem ter menos, mas todos têm. E esses dons, na verdade, complementam uns aos outros. Então esse é o propósito de Deus, em dar dons para a igreja. Nós falamos isso domingo, hoje de manhã, e falei porque nós estamos então fazendo a eleição do presbítero e também de diácono, e nós entendemos que também o diaconato e o presbiterado é um dom de Deus, para o bem da igreja. Então, isso nós falamos hoje na parte da manhã. E eu gostaria de destacar então aqui hoje, pelo menos 4 pontos que eu não falei na parte da manhã. O primeiro deles é qual é o papel de Deus o Pai na distribuição dos dons da igreja. E depois, qual é o papel de Deus o Filho com relação aos dons da igreja. E em terceiro lugar, qual é o papel do Espírito Santo com os dons da igreja. E por último, eu quero destacar qual é o nosso papel. Qual é o nosso papel? Então eu vou destacar esses 3 pontos que eu não falei na parte da manhã, embora eu só mencionei bem rápido, mas não falei de forma exaustiva aqui. Então, vamos considerar o texto então, e vamos ver então, primeiramente, qual é o papel de Deus, de Deus o Pai na obra de dar os dons para a igreja. Antes disso, eu quero chamar a atenção dos irmãos para um ponto importante. Nós temos que sempre ler a Bíblia, e ler os livros da Bíblia, os versículos, sempre à luz de toda a Bíblia, para entender o que aquele texto lá significa. Eu quero chamar a atenção dos irmãos antes, lá para Gênesis capítulo número 3, mas nós não vamos ler lá, eu vou falar aqui. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus, e por desobediência a Deus, eles trouxeram maldições sobre a terra, sobre toda a humanidade. Então, quando Adão morreu espiritualmente, todos os seres humanos morreram com ele, porque ele era o cabeça de toda a humanidade, tanto ele quanto Eva. E as maldições que Deus lançou sobre Adão também lançou sobre a humanidade, de tal maneira que quem está em Adão é maldito à semelhança de Adão. Só que pela graça de Deus, no mesmo capítulo que Adão comete o pecado, lá no capítulo 3, e Deus vem até ele e amaldiçoa a terra, Deus também faz uma promessa de que da mulher seria uma semente que iria abençoar, que iria reverter aquela maldição que Adão trouxe sobre a humanidade. E nós sabemos que ali há uma menção da pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. A partir daquele momento,
Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, eles então promovem uma obra de redenção. Ou seja, Deus então, por meio de Cristo, Ele vem salvando pessoas, transformando pessoas, mudando pessoas. Aquelas pessoas que foram malditas em Adão, Deus agora vem abençoando, vem dando vida, vem transformando o coração delas, mudando de vida. Ou melhor, Deus trazendo elas de volta para si mesmo, por meio da obra de Cristo. Então, as três pessoas da Trindade estavam envolvidas ali, na obra: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Então, daquele momento em diante, a partir de Gênesis 3,15, então Deus agora vem resgatando, vem salvando pecadores por meio da obra de Cristo. Eu estou chamando a atenção dos irmãos porque quando o Senhor fez isso, Ele escolheu uma descendência. Ele separou uma descendência. A partir de Sete, então, Deus começa então a formar um povo, e esse povo então iria participar com Ele na obra da redenção. Ou seja, juntamente com Deus o Pai, juntamente com Deus o Espírito Santo, juntamente com Deus o Filho, a igreja agora que está sendo representada ali, que Deus está formando, seriam meios que Deus iria usar para salvar pecadores, transformar corações, dar vida àqueles que estão mortos, restaurar a comunhão com Deus daqueles que estão distantes de Deus. Então esse é o papel da igreja, e eu chamo a atenção dos irmãos para isso, porque vocês, assim como eu, fazemos parte dessa obra redentora. Nós acreditamos que Deus é soberano nessa obra, que Deus é aquele que transforma, aquele que muda, mas eu quero que os irmãos entendam uma coisa: vocês, todos nós aqui, como igreja de Deus, nós fomos salvos por Deus, restaurados por Deus, para também, juntamente com Deus, e sendo usados por Deus, para restaurar vidas, para transformar vidas. Nós também fazemos parte deste plano redentor de Deus. Então, é nesse contexto que eu quero que os irmãos olhem para a carta aos Coríntios e compreendam a importância da igreja em uma sociedade, em uma cidade, ou em um bairro, em uma localidade. Deus coloca a sua igreja ali, pessoas, eu estou falando de templos, eu estou falando de pessoas. Deus coloca pessoas transformadas e convertidas, para que Ele use essas pessoas para restaurar e transformar a vida de outras pessoas por meio da mensagem do Evangelho. Então eu quero que os irmãos entendam isso, e aí os irmãos vão entender melhor por que Deus dá os dons na igreja. É para esse papel, de restaurar, de transformar, de mudar vida, de edificar vidas, de trazer pessoas para próxima de Deus, para que tenham comunhão com Deus. Então, primeiramente, irmãos, vamos observar aí o texto, o que Deus o Pai faz na obra de dar dons à igreja. Chama a atenção dos irmãos para o versículo 6, que diz assim: há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em todos. Há diversidades, ou há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em todos. Aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12 e versículo de número 6. Então ele diz aí, há diversidades. Então ele diz, olha, não há só um dom na igreja, há uma diversidade de dons e serviços. Mas ele diz, mas quem capacita, quem opera nessas pessoas é Deus o Pai, em todos. Então, Deus o Pai, aquele então que planejou a salvação, aquele então que efetua a salvação por meio de Cristo e por meio da obra do Espírito Santo, aquele que atua nos crentes da igreja. O que Deus faz em nós então, segundo o texto aí nos ensina? Ele diz que Deus opera em nós, ou seja, Ele nos capacita, Ele nos habilita e Ele nos usa como instrumentos agora capacitados por Ele, para que aqueles dons da igreja tenha efeito de acordo com a vontade dele. Então vamos pensar numa coisa aqui: os irmãos que cantam na igreja, o que Deus está fazendo neles? Deus está operando neles, agindo por meio deles, de tal maneira que aquilo que eles estão cantando de acordo com a palavra do Senhor está afetando o coração daqueles que estão sendo restaurados. No caso do pastor, como é que Deus faz? Não, Deus opera no pastor de tal maneira que quando ele começa a expor a palavra de maneira fiel e de acordo com as Escrituras, Deus opera
nele, capacita-o, vamos dizer assim, dá poder para que ele então use a palavra de tal maneira que atinja aos corações daqueles que estão ouvindo. E aí então Deus exerce ou efetua nas pessoas que estão ouvindo esta obra de redenção, de transformação, ou também de endurecimento de coração. É só lembrar os irmãos que a mensagem ela tem dois propósitos: ou ela salva pecadores, ou ela endurece mais pecadores ainda. Mas aí é Deus que faz isso. O apóstolo Paulo, ele diz que nele tinha o perfume de Cristo, como também todos os crentes, mas ele diz que o perfume de Cristo, para quem será salvo, é perfume mesmo, de vida, mas para quem está sendo perdido ou vai se perder, é perfume de morte. Então, Cristo tem cheiro de vida e tem cheiro de morte. Cheiro de vida para aqueles que estão sendo salvos, mas cheiro de morte e condenação para aqueles que estão sendo ou que serão condenados. Então, o compromisso nosso é pregar a palavra. O apóstolo Paulo também diz nessa carta aos Coríntios que quando ele foi lá em Coríntios pregar, fala que ele foi com temor e tremor, e fala que ele foi em fraqueza, mas ele diz que ele foi assistido pelo poder do Espírito Santo, de tal maneira que ele pregou ali e a sua mensagem foi ouvida, porque o poder de Deus o assistiu. Então, o que o Pai está fazendo em nós, quando nós estamos então exercendo os nossos dons? O texto diz aí, no verso 6, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em todos. Ou seja, Deus está te usando, Deus está operando em você, Deus está te capacitando, Deus está colocando em você as forças que você precisa para que você então efetue ou execute aquela missão, aquele chamado para o qual você foi designado por Deus. Deus está atuando em nós, quando nós estamos então exercendo os dons que Deus assim nos deu. Assim é no presbiterato, assim é no diaconato, assim é no ministério pastoral, assim é nos diversos ministérios que Deus dá à igreja. Então Deus está operando na igreja e exercendo nela então, usando-a para que cumpra os seus propósitos. Lá no verso 28 do capítulo de número 12 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ainda fala mais alguma coisa a respeito da ação de Deus na igreja. Diz assim no verso 28: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então veja bem, ele diz que a uns Deus estabeleceu na igreja. Quem faz isso então é Deus, o Pai. Deus está operando, Deus está agindo, Deus está efetuando em você, capacitando você a exercer o ministério ou o dom que Ele te deu para que você realize na igreja. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, que Deus, na sua soberania, Ele nos pegou, nos transformou e disse assim: de agora em diante, você será nas minhas mãos um instrumento de redenção, de salvação, de transformação de vidas. Deus fez isso. E não é porque nós somos capazes, porque se nós fôssemos, Ele não ia operar em nós, mas porque assim Deus quis fazer. Deus nos chama para edificar, juntamente com Ele, a sua própria igreja. Então é importante que os irmãos entendam isso, Deus agindo em nós. Mas aí, uma outra coisa que nós temos que entender aí, e o filho? Qual é o papel do filho então nos dons? Vamos ver aí no verso 5. No verso 5, e eu não vou ler tudo aqui por causa do tempo, mas no verso 12 também vai dizer isso. No verso 12 em diante vai dizer isso. Mas o verso 5 diz assim: e também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Se Deus o Pai é aquele que atua em nós, nos capacita, nos habilita e nos dá as condições de executar a obra que Ele nos deu, o que Deus o Filho faz? Segundo o texto, irmãos, e se nós considerarmos aqui mais textos, e farei isso em outro momento, não hoje, mas primeiramente o que Cristo fez? Primeiro, Cristo é aquele que garantiu para nós os dons. Por meio da morte de Cristo,
do sacrifício de Cristo, quando Cristo sobe aos céus, o que ele faz? Ele enche a igreja de dons. Está lá em Efésios capítulo 4. Fala que ele dá dons aos homens, capacita os homens. É isso que o texto diz lá. Então ele nos dá dons. Agora, quem organiza esses dons da igreja, quem é que, vamos dizer assim, quem administra isso é o Filho. E é por isso que o Filho é chamado de cabeça da igreja. O cabeça é aquele que guia a igreja, é aquele que administra a igreja, é aquele que orienta a igreja no que ela tem que fazer. Então Cristo, ele é o cabeça da igreja. E o que ele faz então na igreja? Ele organiza a sua igreja. Foi ele quem chamou os apóstolos, foi ele quem vocacionou os apóstolos, foi ele quem preparou os apóstolos e foi ele que distribuiu os apóstolos de acordo com os dons que cada um tinha. O que Jesus está fazendo ali? Ele está organizando, ele está coordenando, ele está administrando e dando a cada um aquilo que ele tem que fazer. Então, se Deus o Pai opera em nós poderosamente, o que o Filho faz? O Filho então organiza a sua igreja. A sua igreja. É ele que é o cabeça, é ele que é o administrador, é ele que é a autoridade maior. E é por isso que Paulo chama ele aqui de Senhor. De Senhor. Senhor é aquele que exerce domínio, é aquele que exerce o governo, é aquele que administra sobre a igreja. Ele diz: o Senhor é o mesmo, o administrador é o mesmo, aquele que organizou é o mesmo. E é por isso que nós temos que tomar cuidado. E o cuidado que eu digo é o seguinte: eu jamais devo cobiçar o dom do outro, ou querer ser igual ao outro. Por quê? Porque quem escolhe e quem me coloca em determinado lugar é o Senhor Jesus. Então eu tenho que estar contente com aquilo que Ele me dá, porque é uma honra muito grande, não importa o dom que eu tenha, mas é uma honra enorme alguém participar com Deus, o Deus Trino, na obra de redenção, na obra de salvação. Então, o fato de você estar inserido ali e de você ser um instrumento de Deus para salvar outros, isso, irmãos e ouvintes, é uma honra muito grande. Deus não precisa de nós. A nossa confissão de fé diz isso, Diz que Deus Ele é a fonte de todo bem, Ele criou os anjos, os animais, tudo que existe. Ele diz, e Ele não precisa deles, mas toda a criação depende de Deus. Mas mesmo Deus sendo um Deus autossuficiente, Ele nos usa. Ele nos usa. E Ele nos dá trabalho para fazer. E fazendo isso, Deus nos chama para fazer parte desta obra de redenção, de salvação, de transformação de vidas. Então, se Deus o Pai opera poderosamente em nós, Deus o Filho administra a sua igreja. Por isso que é dito que Ele deu apóstolos, Ele deu profetas, evangelistas, mestres, para que o corpo dele seja organizado e que todos cheguem à estatura do varão ou de varão perfeito. Então, irmãos, a obra do Filho é então de organizar estes dons, de administrar a sua igreja, de dirigir, de governar a sua igreja, e por isso Paulo chama ele aqui de Senhor. Ele diz aí em cima, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ele diz, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. A palavra Senhor significa aquele que reina, aquele que governa sobre a sua igreja. Sobre a sua igreja. Então é importante nós entendermos isso. O Pai opera, o Pai age em nós e nos capacita, prover para nós o que nós precisamos para executar a obra. O Filho é aquele que vai então administrar isso. Ele vai colocar cada um no seu lugar, cada um na sua esfera, cada um no seu trabalho. Então ele faz isso por meio do seu senhorio sobre a igreja. Mas aí, irmãos, e o Espírito Santo? O que ele faz? A terceira pessoa da Trindade. Chama a atenção dos irmãos para o verso de número 11. O verso de número 11 do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Diz assim, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O que o Espírito Santo então faz?
O Pai opera, o Filho administra e o Espírito distribui. Então vamos pensar da seguinte maneira. Eu vou tentar criar aqui um quadro para os irmãos acompanhar aqui o raciocínio. A ideia é a seguinte: o Pai diz assim: olha, eu vou formar uma igreja e eu vou encher essa igreja de dons. Mas esses dons que eu vou encher a igreja, eu vou operar neles, em cada membro dela. No pastor, no diácono, no presbítero, no cantor, no administrador, né, no professor da escola dominical, no missionário, no evangelista. Então eu vou atuar neles poderosamente. Eu vou dar a eles e prover a eles tudo aquilo que eles precisam. E o filho? O filho diz: olha, eu vou administrar isso. Eu vou indicar quem vai ser o que na minha igreja. Né? Então eu vou escolher o pastor, eu vou escolher o presbítero, eu vou escolher o diácono, eu vou escolher e vou colocar eles nas esferas que eu desejo que eles trabalhem lá. Aí o Espírito Santo diz assim: eu vou dar a eles então os dons, né, e vou estar com eles na obra que eles vão fazer. É por isso que lá em Atos, quando os discípulos estão lá orando, o Espírito então vem até eles, né, e eles poderosamente saem dali e vão pregar. Então, o que o Espírito faz então? Ele pega essa lista do filho e aí começa então a distribuir e ser junto com aquela pessoa que ele escolheu para a obra. Os irmãos percebem a riqueza disso? Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo estão envolvidos no trabalho da igreja. Então, aqui está um ponto importante, e a gente aprende isso com pastores mais idosos, né? Ele dizia o seguinte: eu vou dormir tranquilo porque Deus está cuidando da sua igreja. É verdade. Enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando, Deus está preparando, Deus está capacitando, Deus está escolhendo pessoas para colocar na diversidade de trabalhos, de serviços e de dons que a igreja tem, para que a igreja que Ele criou seja uma igreja que edifique, glorifique o nome dEle e restaure vidas. O que o Filho faz então? Distribui. Então o Filho escolhe e o Espírito distribui. Estou aqui, marca a coisa para você. Eu vou te dar isso aqui e você vai ser. O Filho te escolheu para ser presbítero. Então eu vou te capacitar, eu vou estar junto com você na obra. É assim que funciona. É assim que funciona. Chama lá a Dácia, né? Chama lá a Késia, o Samuel, o Arthur, o Maria Eduarda. Chama lá as crianças da igreja e diz: olha, a Esther, né? Então chama os jovens da igreja, né? A Vivian, a Natiele, a Natália, e aí então diz: olha, quem escolheu foi o Filho, vocês vão fazer isso. O Espírito Santo então habilita vocês. E assim então a igreja flui. Assim que Deus faz, assim que Deus age. Chama cada um, não importa a idade, e capacita e habilita, porque o Espírito, o mesmo Espírito que atua no pastor, é o mesmo Espírito que atua numa criança que está no ventre da mãe, a semelhança de João Batista. O mesmo Espírito que encheu o pai de João Batista era o Espírito que estava enchendo João Batista lá no útero da mãe. Percebe? Então ele atua em todos. E Paulo diz, no contexto aqui, Paulo diz: olha, e atua em quem tanto? Aí no verso 3 ele diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então veja bem, na sociedade que Paulo vivia tinha esse problema. Então você tinha judeus, você tinha gregos, você tinha pessoas que eram livres e tinha pessoas que eram escravas. Quando essas pessoas entravam na igreja, acabou isso. Não tem mais grego, não tem mais judeu, não tem mais livre e não tem escravos. Deus não vai olhar, não vai tratar pessoas por classes sociais, não é assim que Deus faz. Deus trata os crentes todos como filhos, como parte da sua família, e desta maneira Deus então atua em todos de igual maneira. De igual maneira. Então, irmãos, essa é a ação do Espírito Santo na igreja de Deus. Mas aí, irmãos,
Qual é o nosso papel? Aonde nós entramos aí? E aí eu chamo a atenção dos irmãos, então, para o verso 24. Para o verso 24, 25. Verso 24 e 25. Mas diz assim: mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, de se vangloriar, vamos dizer assim. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Qual que é o nosso papel agora, então? Eu sei que Deus o Pai opera em mim. Eu sei que o Filho me escolheu. Eu sei que o Espírito Santo me capacitou. O que eu faço agora, então? Eu vou trabalhar em benefício dos outros. Com qual propósito? Para que todo o corpo esteja organizado. Todo o corpo esteja unido. Para que todo o corpo seja beneficiado. Para que todos, a partir daquilo que eu faço, sejam abençoados. Porque foi para isso que Deus nos chamou para fazer. Você percebe agora, meu irmão, minha irmã, a importância de você orar pelo outro irmão? O que acontece com o outro irmão quando você está orando? Você percebe quando você se prepara espiritualmente para fazer qualquer tipo de trabalho na igreja, o que acontece com os demais membros? Eles são edificados, eles são fortalecidos, eles são encorajados, porque Deus está atuando em você com esse propósito de restaurar, de transformar, de mudar vidas dentro da igreja e fora da igreja. Percebe? Percebe a importância de você orar pelo missionário, de você ajudar o missionário ou o evangelista, né, que nós temos evangelista ali. Percebe a importância disso na igreja? Então não é uma competição, não é quem faz mais ou quem faz melhor, não é essa a ideia. Todos estão trabalhando de alguma forma para que o maior aconteça. A igreja e Deus sejam glorificados. Eu vou encerrar aqui contando uma história que eu vivenciei. Tinha um irmão lá na igreja de Limeira, e ele, na cidade lá, ele preparava eventos, né? Então eventos lá na área de comércio, né? Ele era envolvido com comércio, então ele foi selecionado lá para preparar eventos, né? E ele estava dando aula um dia e ele contou uma história que aconteceu com ele. Ele falou assim: irmãos, eu vou contar aqui e mostrar qual é a importância daquela pessoa que nós menos damos importância para ela. Então ele ligou para o administrador de um grande teatro que tem lá na cidade de Limeira e pediu para ele para alugar o teatro. Aí o administrador falou: não, pode alugou o teatro. Olha, eu preciso para tal dia, para tal hora, porque nós vamos fazer um evento aí, nós vamos pegar pessoas de diversas regiões aqui do estado de São Paulo que vão vir aqui e nós vamos dar uma palestra sobre comércio e a gente precisa lá do outro teatro, porque vai ser muita gente. Não, pode ficar tranquilo. Você pode ficar tranquilo que tal dia, tal hora, está lá. Aí tá bom. Aí ele já entrou em contato com todo mundo, avisou todo mundo, mandou lá os convites do dia, da hora, do lugar, tal. Então todos receberam, né? Aí o tempo passou, né? As coisas passaram. Chegou no dia então do evento. Aí ele, um pouco precavido, ligou para o administrador, falou: olha, está tudo certo, está tranquilo. Então, tal hora, pode chegar lá? Pode, não, pode ficar tranquilo. Tal hora, você pode chegar lá. Aí está certo. Ele também, precavido, chegou bem mais cedo do horário que ele tinha marcado. Porque normalmente, quando você prepara um anfiteatro muito grande, você prepara ele bem mais cedo para receber as pessoas, né? E quando ele chegou lá, ele percebeu que estava tudo fechado. Ele falou: não pode. Isso aqui tem que estar pelo menos umas 2 horas antes aberto. Está tudo fechado. Aí ele ligou de novo para o administrador. Falou: viu, está tranquilo? Ele falou: está tranquilo. Viu, mas está fechado. Falei: como assim? Daí o administrador falou: nossa, rapaz, eu esqueci de avisar o zelador. Esqueci de avisar o zelador. Quer dizer, o que é um zelador, muitas vezes? Né? Mas veja a diferença
quando uma peça ela não é avisada, ou ela não faz o seu papel, o que acontece? Todos sentem a tragédia. Então, irmãos, a igreja não é diferente. A igreja não é diferente. Então, todos têm a sua importância, porque Deus assim deu essa importância. E não importa o dom que você recebeu de Deus. Se você recebeu de Deus, é uma grande coisa. Temos que olhar como Neemias olhou. Eu tenho uma grande obra para fazer. E não é porque os muros de Jerusalém eram uma grande obra, embora era, mas a grande obra ali não é por causa dos muros em si, é porque ele tinha recebido de Deus. Então ele diz: eu tenho uma grande obra para fazer. Eu não posso ficar impedido porque eu tenho que fazer o que Deus me chamou para fazer. Tudo que Deus dá para nós fazermos é uma grande obra. É uma grande obra. E se você não fizer, se você não estiver preocupado com isso, toda a igreja vai sentir. Porque a igreja, segundo o que Paulo diz, é um corpo. É um corpo. Então Deus o Pai opera em nós, Deus o Filho nos administra, Deus Espírito Santo é aquele que distribui aquilo que o Filho escolheu dar e vai junto para que a obra seja feita, nos capacita para isso, e nós somos os trabalhadores da obra, junto com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Isso é a igreja, e é assim que o corpo tem que funcionar. Então eu concluo aqui, irmãos, fazendo algumas aplicações. A primeira delas: não despreze o dom que Deus te deu. Ame aquilo que Deus te deu para fazer. Coloque o seu coração nisso. Coloque a sua vida nisso. Porque quando você se dedica ao dom que Deus te deu, você está salvando vidas. E não é vidas simplesmente físicas, não. Vidas que estão caminhando para a eternidade. Ou para uma eternidade com Deus, ou para uma eternidade sem Deus. Mas você está sendo usado por Deus. Lembre disso. Então, se dedique a isso. Ame aquilo que Deus te deu para fazer. E faça isso com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o amor. Com todo o amor. O outro ponto importante que eu quero que os irmãos entendam: faça isso na dependência de Deus. Estava conversando com o Eugênio hoje, e o Eugênio estava compartilhando comigo algumas coisas. Não vou citar tudo aqui, Eugênio? Mas de alguns momentos a gente se sentir meio que inútil, meio que frágil. O apóstolo Paulo nos ensina uma coisa importante. Paulo diz assim: Deus colocou algo precioso em um vaso de barro. Vamos entender o que Paulo está falando. Normalmente numa casa, na época de Paulo, você tinha vasos de porcelana, vasos de bronze, vasos de marfim. Então você tinha diversos vasos. E também tinha o vaso de barro. Mas o vaso de barro, dentre todos esses, era o mais frágil. Ele rachava muito fácil, dependendo do que era colocado nele. E o vaso de barro era um vaso temporário. Ele era usado um tempo e depois era descartado. De porcelana não, porque era bonito, né? Era firme. De marfim também não, porque era uma coisa muito firme. De bronze também não, porque era algo muito forte. Mas o de barro era descartável, era frágil, rachava. E Paulo diz assim: Deus colocou em nós, apóstolos, que somos vasos de barro, um conteúdo precioso, que é o Evangelho. Mas por que Deus escolhe vaso de barro? Para que Deus seja glorificado. E para mostrar que por meio da fraqueza, Deus faz grandes coisas. É por isso que Paulo diz: quando sou fraco, é que sou forte. Então, há momentos que nós vamos perceber isso. E que bom se nós percebêssemos isso todo dia. Somos frágeis e somos débeis. Mas é importante que o que está em nós é maior do que a nossa fragilidade. Ele pode usar a nossa fragilidade para glorificar o nome dele e expandir o reino de Deus. Então, é importante, irmãos, que nós aprendamos sempre a nos submeter à obra ou ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, para que Ele nos capacite para fazer a obra que Ele realizou. E por último, meu irmão, faça visando o bem do outro.
as pessoas que você vai trabalhar para elas. Esse é o primeiro ponto. Se você não conseguir amar a igreja que você está, as pessoas que o Senhor Jesus ama, então você está com problema. Ah, mas tem gente que... Não importa. Eu costumo dizer assim, né? Isso eu falei com minha esposa quando a gente casou: olha, eu estou casando com você e com sua família. Com você e com sua família. De agora em diante, os seus irmãos são meus irmãos. Os seus tios são os meus tios. Seu pai é meu pai. E não é diferente do outro lado. Com todos os defeitos, com todos os problemas. Mas é lá que nós vamos viver, é Ele que nós vamos amar. E junto com Ele nós vamos caminhar. É assim que funciona. Não tem jeito de ser diferente. E você casa com uma pessoa com todos os defeitos dela também. As virtudes e defeitos. Mas é assim que você caminha. Mas para que isso dê bem, precisa ter amor. Porque o amor supera qualquer coisa. É isso que Paulo vai trabalhar depois no capítulo 13. Sem amor, tudo isso é inútil. Então nós amamos, precisamos prestar um serviço com amor. Eu estou olhando para pessoas que Deus ama, então eu tenho que amá-las também. E a elas eu tenho que servir a semelhança do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Os irmãos que forem eleitos, presbíteros e diáconos, devem vir para o ministério presbiteral e diaconal com essa visão. Que vocês estão cuidando do rebanho de Deus, que Deus ama, e vocês vão servi-los de acordo com os dons que Deus deu a vocês. Que Deus nos ajude e que Deus nos fortaleça. Amém. Nós vamos orar a Deus, certo? Santo e eterno Deus, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia que foi derramada sobre nós. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque tu és um Deus bondoso, um Deus gracioso, um Deus que, mesmo não precisando de nós, na tua misericórdia e graça, o Senhor nos chamou para fazer parte da tua família. E em fazer parte da tua família, o Senhor nos dotou de dons. Dons que o Senhor usa, Senhor Deus, para restaurar outras vidas, para transformar outras vidas. E nós te louvamos, ó Deus, por esta bênção que o Senhor derramou sobre cada um de nós. Por isso, ó Deus, faça-nos conscientes dessas verdades, e que essas verdades, ó Deus, dominem o nosso coração e a nossa mente, e que na medida que nós exercemos aquilo que o Senhor chamou-nos para exercer, ó Deus, façamos isso para a tua glória, por amor, ó Deus, ao Senhor, por amor aos irmãos, e que nós possamos nos apegar a esses bens que o Senhor nos deu, ó Deus, e de tal maneira que nós venhamos a usá-los, ó Deus, para que o teu nome seja honrado e glorificado. Abençoe a tua igreja, Senhor Deus. Abençoe os irmãos que serão eleitos aqui, presbítero, ó Deus, e diácono, e que eles também sejam usados pelo Senhor, para que o teu nome seja glorificado, e a tua igreja, Senhor Deus, seja edificada e fortalecida. Abençoe os jovens que estão crescendo nesta igreja, ó Deus, que eles também cresçam com essa consciência, com esse pensamento, e que sejam eles também úteis, ó Deus, na tua igreja. Que na medida que eles forem amadurecendo e pegando experiência, Senhor Deus, eles possam, ó Deus, também, junto com os mais velhos, os mais idosos, se unirem, ó Deus, para a edificação do teu corpo. Pai Santo, guarda-nos de todo mal. Perdoe, ó Deus, nossos pecados e aumenta a nossa fé. Senhor, é a nossa oração no nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso amado Salvador. Amém. Recebei a bênção. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e por todo sempre. Amém. Amém.
E você também, você tem que falar, viu, mas senão não é presente não, né? O irmão Matheus também está aqui com a gente. Deixa eu só explicar para os irmãos, na parte da manhã, como é que foi feito, né? Então, só numa cédula foi colocado então, o nome do presbítero e do diácono. Foi votado. Então, os irmãos colocaram o presbítero, o nome, e o diácono, o nome, só numa cédula aí. Os irmãos, está tudo bem assim daí? Tudo bem, Regina? Tudo bem, Henrique? Não, tudo tranquilo? Tranquilo, Zé? Pode, tudo tranquilo? Então, só numa cédula, então daí os irmãos colocam os nomes, né? E só lembrando que nós vamos continuar a assembleia da parte da manhã, viu? Ela vai encerrar agora à noite. Só os irmãos aguardam aí, porque o presidente vai fazer a chamada, né, só para constar ali. Mas já podem ficar botando aí, mas a gente vai fazer a chamada aqui só para constar aqui. Cristina, Navasco, Elcio, Edmara, Elisiara, Francineide. Francisco, eu sou Francisco, marido da dona Nilza, Francisco Rodrigues.
Fernando Amaral. Marco vai dentro ali, eu vou colocando aqui. Não, daí eu vou só. Obrigado. Presbítero Oséias, diácono Eugênio. Diácono Eugênio e presbítero Oséias. Presbítero Oséias, diácono Eugênio. Presbítero Oséias, diácono Eugênio. Diácono Francisco Eugênio e presbítero Oséias. Presbítero Oséias, diácono Francisco. Então, o Zé Escreveiro com 14 votos e o Francisco Escreveiro também com 14 votos. Então, os irmãos, só lembrar os irmãos então que tanto o Oséias quanto o nosso irmão Eugênio, eles agora são presbítero em experiência, né, e diácono em experiência. Então, eles vão passar por 6 meses de experiência. Após essa experiência, então, os irmãos serão ou não ordenados, né? Mas eles já podem fazer alguns trabalhos já nessa área do presbiterato e também do diaconato, tá certo? Então, aqui está então aí a votação e nós vamos encerrar então a nossa reunião, nossa assembleia. Nós vamos orar, pedir para o Fernando nos conceder essa oração e nós vamos encerrar a nossa assembleia. Nos capacitando, Senhor, de servir melhor.
Deus abençoe a todos os irmãos. Os irmãos têm uma boa semana. Então, essa parte toda foi cumprida, certo? Deus abençoe a todos os irmãos. Desejo uma boa noite.